No mundo sobrenatural, em um belo dia ensolarado, um vasto campo aberto repleto de plantas vibrantes se estendia até onde a vista alcançava. A vegetação, de um verde exuberante, era salpicada de flores de cores vivas, criando um cenário de rara beleza. Entre as plantas, uma família de criaturas desconhecidas e de aparência peculiar passeava tranquilamente. Suas formas eram estranhas, como se tivessem saído de um sonho ou pesadelo, com pelagem de tons iridescentes que mudavam conforme a luz do sol incidia sobre elas. Esses seres estavam em direção a um pequeno rio de águas cristalinas que serpenteava pelo campo. As águas do rio brilhavam à luz do sol, revelando peixes de formas igualmente incomuns, com escamas que refletiam todas as cores do arco-íris. A família de criaturas se aproximou lentamente da margem do rio, movendo-se com graça e cautela, como se temessem perturbar a paz daquele local mágico. Ao chegarem ao rio, inclinaram-se para beber água fresca e pura. Enquanto saciavam sua sede, o ambiente ao redor parecia respirar em harmonia. O canto dos pássaros ecoava pelo campo, suas melodias suaves acalmando a alma e trazendo uma sensação de tranquilidade. Borboletas de asas translúcidas flutuavam preguiçosamente pelo ar, adicionando um toque de delicadeza à cena. O cenário parecia um quadro vivo, onde cada elemento contribuía para a criação de um momento de serenidade e beleza no coração do mundo sobrenatural. No entanto, toda essa bela cena foi abruptamente interrompida. De repente, coisas começaram a cair do céu, rompendo a tranquilidade com um barulho ensurdecedor. Gritos de desespero ecoaram pelo campo, aumentando em intensidade à medida que se aproximavam do solo. As criaturas levantaram a cabeça, seus olhos arregalados de medo, ao verem 5 figuras despencando dos céus. Assustados, os animais dispararam em todas as direções, buscando refúgio daquilo que parecia ser uma catástrofe iminente. As figuras caíram com estrondo, atingindo o gramado com força e levantando uma nuvem de poeira que obscureceu a visão por alguns momentos. "Ué, não doeu nada", comentou um garoto albino de cabelos brancos com leves tons de azuis, vestindo um moletom azul e bermuda preta, conhecido como Ryuto, que estava um pouco confuso com a situação. "Verdade, eu também não senti nada", disse o garoto de cabelos um pouco avermelhados e amarrados, vestindo um kimono roxo com padrões em tons pretos, conhecido como Natsu. "Rapaz, esse cara queria era matar a gente de susto", comentou o garoto moreno de cabelos brancos, que estava com roupas pretas e uma capa vermelha bem chamativa, conhecido como Kaizen. "Caramba, achei que eu fosse morrer", dizia o garoto de cabelos vermelhos com uma cicatriz na testa, e vestindo um kimono vermelho, conhecido como Blade. "Aí rapaziada, onde a gente tá?", disse por último, o garoto de cabelo com tons escuros bem profundos, vestindo um kimono preto, conhecido como Akachi. Seus olhos azuis escuros visualizavam o ambiente ao seu redor, procurando por alguma resposta de onde eles se encontravam. "Rapaz, eu não sei. Peraí, o cara realmente só tacou a gente nesse mundo e meteu o pé, simples assim, nem deu um guia pelo menos?", se questionou o albino, fazendo cara de pôquer enquanto olhava ao redor. Em uma dimensão infinita, 5 pessoas se encontravam de pé uma ao lado da outra, sendo elas, Kaizen, Blade, Natsu, Ryuto e Akachi. Ambos olhavam para aquele ser na frente deles, que emanava uma aura um tanto quanto assustadora e soberana. "Basicamente é isso, vocês serão jogados nesse mundo, e vocês que se virem." "Peraí, mas e os desejos? Não vai ter nenhum presente", disse Ryuto. "Que desejos o que, moleque? Só quer mamão, só quer mel? Acha que eu sou o Papai Noel? Acha que é fácil fabricar o mel? Só quer presente e só quer o mel. Pô cara, olha o mundo em que tu vai tacar a gente, nós não vai durar nada sem ao menos algo poderoso", comentou Natsu. Quem eu aqui?", te perguntou, kkkk. "Filho da..." "Mas é sério cara, viver no mundo que está em constante guerra e sofrimento, criaturas pra todo lado, raças místicas, demônios e os caralho a 4, não vai dar certo, e você falou que a noite nesse lugar é pior ainda, a gente tem que pelo menos ter direito a uns desejos", comentou Akachi. "É isso mesmo, tá achando que a gente é Saiyajin nessa porra? Nós é um bando de adolescente que não levanta nem um carro, e tu quer que a gente enfrente demônio?", disse Kaizen. "Qual é cara, deixa a gente pelo menos escolher nossos personagens."
disse Blade. Tá bom então, vocês têm direito a alguns desejos, mas olha, não quero ninguém pedindo poder apelão aí, de tipo, nível universal ou algo do tipo. Nesse verso os seres vivos estão limitados apenas a planetário ou estrela, com exceção de uns deuses e dos supremos. Então tratem de escolher coisas equilibradas, senão eu vou rasgar o botão de vocês. De repente, luzes começavam a se formar na frente de cada um dos garotos, que olharam perplexos para aquele fenômeno misterioso. As luzes, inicialmente brilhantes e indistintas, começaram a tomar forma lentamente. Diante dos olhos atônitos dos jovens, as luzes se transformaram em objetos tangíveis, uma mochila com capacidade de armazenamento infinito, um cartão preto que concedia dinheiro ilimitado e um livro de aprendizado de técnicas e manipulação de energias. Esses itens mágicos surgiram diante de cada um deles, emitindo um leve brilho sobrenatural. Cada um recebeu esses 3 itens essenciais, mas havia diferenças nos presentes recebidos por 2 deles. Eu recebi adicionalmente uma katana e um kit de sobrevivência composto por ferramentas mágicas. Este kit incluía um machado encantado, uma enxada mágica, uma faca de cozinha mística, uma picareta mágica, um martelo encantado e, por último, uma pá mágica. Cada ferramenta brilhava com uma aura própria, indicando seu poder e versatilidade. Enquanto isso, Onatsu recebeu um kit médico ilimitado, cheio de suprimentos de cura que nunca se esgotariam, além de um crucifixo sagrado. O crucifixo emitia uma suave luz dourada, emanando uma sensação de paz e proteção. Esses itens pareciam feitos sob medida para suas futuras jornadas e desafios, proporcionando as ferramentas necessárias para enfrentar o desconhecido. Kaizen, por sua vez, recebeu alguns colchões tecnológicos, bastava apertar o botão para que ele se enchesse, e também alguns cobertores e travesseiros, junto de umas lanternas. E por último, o Ryuto recebeu pratos, garfos e facas, além de temperos e outras coisas de culinária. Ué, cadê minha Shakan-cor? E a minha espada, onde ela tá? Porque ele ganhou a dele e eu não, esse cara tá atirando com a minha cara. A minha também não tá aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos ao mundo sobrenatural. Ué, quem falou isso? Prazer em conhecê-los, podem me chamar de a voz do mundo, fui enviada aqui para acompanhar a jornada de vocês e auxiliá-los. Rapaz, agora sim eu vi vantagem. Aí voz do mundo, posso saber o motivo de minha espada de carne não estar aqui? Isso é simples, você possui ela, mas não tem o nível necessário para invocá-la. Faz sentido. Aí é foda. E aí, o que a gente faz agora? Vocês têm alguma ideia? Bem, o certo a se fazer agora, eu acho que é avaliar o que nós temos, e determinar o que cada um vai fazer. Eu tenho um kit de construção e uma faca de culinária. Podemos dividir esse kit entre nós para cada um fazer uma tarefa. Realmente, e a gente tem que ser rápido, porque lembra do que ele disse, a noite seria a nossa maior inimiga, então temos que nos prepararmos. Isso mesmo, não sabemos o que pode acontecer, pelo que ele disse, ele já nos jogou no outro mundo, então deve ter muitas criaturas por aqui, o lugar parece calmo e relaxante, mas é como dizem, as aparências enganam, e eu não sei vocês, mas eu não quero virar lanchinho de criatura sobrenatural. Ei voz do mundo, você sabe me dizer que horas são nesse mundo? São 9 horas da manhã. Caramba, tá bem cedo ainda, pensei que já fosse à tarde pelo clima ensolarado. Então vamos decidir de uma vez o que cada um vai fazer. Venham, formem uma roda aqui. Todos então se aproximaram e se sentaram. Eu fico com a faca de cozinha e o machado. Vou ficar responsável pela comida e pela construção. Blade, o que vai pegar? Eu acho que vou ficar com a tá. Escavação não deve ser complicado. Natsu. Eu fico com a enxada. Vou ajudar o Blade em escavações e talvez fazer capinagem. Eu fico com o martelo, vou ajudar o Akashi nas construções. E eu fico com a picareta, vou cuidar da mineração. Beleza então tropa, cada um ficou com sua tarefa, agora vamos guardar essas outras coisas na mochila e procurar um lugar bom para ficar, e começar a sobrevivência. Voz do mundo, qual a nossa chance de sobrevivência no momento? Considerando o estado atual de vocês, junto dos equipamentos, as suas chances de sobrevivência estão abaixo de 1%. Como é? Abaixo de 1%. Já era rapaziada, vamos jogar no Vasco.
Ei, calma aí rapaziada, essa é apenas a nossa chance no nosso estado atual. Nós não sabemos usar nenhuma de nossas técnicas, e é por isso que devemos treinar para aumentar a nossa chance de sobrevivência. Nós não podemos simplesmente morrer igual lixo, vamos dar o nosso máximo, se for para morrer, que seja com honra. Após dizer isso, eu levantava meu punho fechado para dar um toque aqui em grupo. Nada de desistir agora, vamos mostrar para aquele cara quem nós somos de verdade. Já passamos por diversas aventuras além dessa que vamos viver agora. Vamos usar nossa experiência e massacrar qualquer criatura no caminho. Todos, que estavam com baixas expectativas de sobrevivência, logo levantaram um sorriso no rosto e, juntos, tocaram as mãos, unidos pela esperança e pela determinação. Você tá certo, isso vai ser moleza. Após caminharmos por um belo campo coberto por um gramado verde e viçoso, avistamos ao longe uma imponente floresta. As árvores dessa floresta eram gigantescas, com troncos grossos e folhas de um azul vibrante, que contrastavam magnificamente com o céu. Adentramos a floresta com cautela, fascinados pela sua beleza única e misteriosa. Nosso objetivo era claro, encontrar recursos que pudessem nos ajudar em nossa jornada. O ar dentro da floresta era fresco e levemente úmido, e podíamos ouvir o suave farfalhar das folhas enquanto nos movíamos, atentos a qualquer sinal de perigo ou oportunidade. Voz do mundo, por que essas árvores têm folhas azuis? Esta floresta se chama a gloriosa Floresta dos Céus, devido à cor de suas folhas serem azuis como os céus, e também pelo seu fator impressionante. Essas folhas servem como ervas medicinais e podem curar qualquer doença. Legal. Então eu acho que seria bom a gente pegar algumas, certo? Não é necessário, vocês são criaturas com capacidades superiores às demais raças, não vão adoecer, com exceção de Orishi, que ainda possui chances de ficar doente, devido ao fato de a maior parte de seu ser ainda ser humano. Se lascou kkk. E isso é injusto. Mas não se preocupe, pois quando obter acesso às suas habilidades, pouco a pouco sua humanidade vai deixar de existir, e vai passar a ter resistência também. Ainda bem, disse Blade dando um suspiro de alívio. Voz do mundo, seguindo a lógica, as madeiras dessas árvores são bem mais resistentes que as do mundo mortal, não é? Exatamente, essas madeiras podem suportar a força de 10.000 touros. Ô louco, então já vamos pegar. Mas como a gente vai cortar isso, se essa madeira suporta a força de 10.000 touros? Verdade, né? Agora fudeu, se a gente não consegue cortar nenhuma árvore, não tem o que fazer. Calma aí, tem que relembrar uma coisa, todo o nosso equipamento contém magia, então acho que não depende só de força, talvez a magia no machado possa cortar essa árvore. Será? Não custa tentar. Tirando a mochila das minhas costas, coloco-a cuidadosamente no chão. Ajeito as alças e, com um movimento preciso, abro o zíper. De dentro da mochila, retiro um machado mágico, cuja lâmina brilha com runas antigas, gravadas em seu metal reluzente. Assim que o seguro firme em minhas mãos, ele começa a emanar uma energia intensa, irradiando um brilho místico que se espalha ao nosso redor, iluminando a floresta com uma luz pulsante e vibrante. A aura mágica do machado faz as folhas azuis das árvores cintilarem, criando um espetáculo deslumbrante de cores e luzes. Vai lá, eu confio. Se não cortar, o Blade é viado. Vai se ferrar, Ryuto. Com determinação ardente, posiciono-me firmemente, preparando-me para o grande feito. Respiro fundo, concentrando toda a minha força e energia naquele momento crucial. O machado mágico em minhas mãos vibra intensamente, sua aura luminosa se intensificando, envolvendo-me em uma onda de poder místico. Fecho os olhos por um instante, focando toda a minha vontade no golpe que está prestes a ser desferido. Abrindo os olhos, agora com o olhar afiado e decidido, lanço o machado com toda a minha força. A lâmina mágica corta o ar com um som agudo, e ao atingir a grande árvore, uma explosão de energia irrompe. O impacto levanta uma imensa cortina de ar, folhas azuis voam ao nosso redor, criando um espetáculo deslumbrante. A árvore gigantesca treme com a força do golpe, enquanto a ressonância do machado ecoa pela floresta, marcando aquele momento épico. Caralho, que força! É isso aí, caralho, ele cortou. Após a poeira baixar, a cena que se revela é surpreendente.
Estou parado, com o machado ainda encostado na árvore, respirando pesadamente. Para nosso espanto, a árvore não apresenta nenhum arranhão. O impacto, que esperávamos ser devastador, pareceu não surtir efeito algum. Todos ao meu redor ficam boquiabertos, com suas expressões neutras. Um silêncio pesado cai sobre o grupo, a decepção estampada em cada rosto. O clima de depressão se instala no ar, enquanto todos processam a dura realidade de que, apesar de todo o esforço e determinação, a árvore permanece intocada, imponente e inabalável. Rapaziada, infelizmente o nosso querido Blade é viado. Porém, após alguns segundos de silêncio tenso, um som suave de corte começa a ecoar pelo local. Todos, de repente, têm um estalo na mente e viram-se para olhar a árvore. Para nossa surpresa e alívio, a árvore, que antes parecia intocada, começa a ceder. Um corte limpo e profundo surge em seu tronco, e lentamente, ela começa a inclinar-se para o lado. A imponente e gigante árvore finalmente se rende à força do machado mágico, caindo com uma majestosa lentidão. O som da madeira partindo-se enche o ar, e a visão da árvore descendo em direção ao chão transforma a expressão de tristeza de todos em pura alegria. Gritos de comemoração e sorrisos triunfantes preenchem o ambiente, enquanto a árvore atinge o solo com um estrondo satisfatório. A sensação de vitória e realização enche nossos corações, mudando completamente o clima de desânimo para uma onda de felicidade contagiante. É isso, caralho. Aê porra, é os guri. É isso, caralho, eu não sou viado. Agora sim, vamos pegar madeira para fazer uma fogueira, e quem sabe uma pequena casa. Um tempo depois, estávamos ocupados juntando as tábuas de madeira que havíamos cortado. Eu havia descoberto algo impressionante sobre aquele machado mágico. Com um único corte, era possível moldar a madeira exatamente da forma desejada. Um truque que não apenas economizava tempo, mas também poupava um trabalho considerável. A precisão e a facilidade com que as tábuas eram ajustadas me deixaram maravilhado com a versatilidade do machado. Depois de termos todas as tábuas organizadas, Ryuto decidiu fazer um pequeno teste com seu martelo mágico. Ele levantou o martelo e deu uma martelada suave em uma das tábuas. Para nossa surpresa, as tábuas começaram a flutuar no ar, guiadas pela magia do martelo. As tábuas se agruparam e se ajustaram com uma precisão quase sobrenatural, formando rapidamente as paredes e o teto de uma pequena casa. Não foram necessários pregos ou ferramentas adicionais. A magia do martelo uniu as tábuas de maneira firme e sólida. O espetáculo era impressionante, e a casa, agora completa, parecia flutuar no ar antes de assentar-se no chão, um testemunho da habilidade e do poder mágico que possuímos. Aí sim, esse equipamento é muito bom, só faltou a porta. Eu vou pegar mais umas madeiras para a lenha e a porta. Aí gente, eu achei uns vegetais que são comestíveis segundo a voz do mundo, só precisa lavar e tacar numa panela. A gente precisa caçar também, não é só de vegetal que se vive o homem-bé, também tem que ter a picanha. Mas será que a gente consegue caçar algum animal desse mundo? Olha pra gente, somos um bando de moleque de 11 anos que não sabe nem segurar uma arma. Só confia, vamos tentar. Tô vendo que isso vai dar merda. Escondidos atrás dos arbustos, eu e o grupo aguardávamos em silêncio, nossos corpos tensos e prontos para agir. Em minhas mãos, minha espada estava firmemente empunhada, o peso dela transmitindo a força e a determinação que eu sentia. Cada músculo em meu corpo estava alerta, preparado para o que quer que surgisse. À nossa frente, no meio do caminho, uma armadilha cuidadosamente montada pelo grupo aguardava sua presa. Era uma armadilha robusta, projetada para capturar algo grande e perigoso. Todos nós permanecíamos ocultos e atentos, nossos olhos varrendo o ambiente ao redor, escutando até o menor dos sons, aguardando o momento certo para agir. Após o que pareceu uma eternidade, nossos ouvidos captaram o som de passos pesados se aproximando. O coração de todos acelerou em uníssono, e cuidadosamente, nos esgueiramos para dar uma espiada. O que vimos fez nossos olhos se arregalarem. Um enorme animal surgiu à vista, semelhante a um porco, mas muito mais ameaçador. Ele possuía 4 olhos brilhantes e penetrantes, que varriam a área ao seu redor com atenção. Seu corpo era massivo, e 2 chifres retorcidos e ameaçadores emergiam de sua testa, conferindo-lhe uma aparência feroz e quase sobrenatural.
A tensão no ar aumentou enquanto observávamos o animal se aproximar da armadilha, cientes de que o momento decisivo estava prestes a acontecer. O animal finalmente se aproximou da armadilha, e ao tocar nela, o mecanismo foi acionado. Num instante, todos nós saltamos de nossos esconderijos, gritando e avançando sobre a criatura com ferocidade, assustando-a com nossa súbita investida. A fera, presa na armadilha, lutava desesperadamente para se soltar, mas a estrutura era forte o suficiente para mantê-la contida, criando a abertura perfeita para nosso ataque. O combate foi intenso e brutal. O ar ficou denso com cheiro de sangue e suor, enquanto desferíamos golpes implacáveis contra o animal. Lâminas cortavam, e o sangue jorrava em todas as direções, pintando o cenário com um vermelho vivo. A criatura lutava ferozmente, mas estávamos determinados a não deixá-la escapar. Após uma série de ataques coordenados, a fera estava reduzida a um estado lastimável, trucidada e enfraquecida, ainda amarrada firmemente pela armadilha. Suas respirações eram pesadas e ofegantes, e seus 4 olhos, antes cheios de vida, agora brilhavam como uma luz fraca e agonizante. Aproveitando o momento final, ergui minha espada e, com um golpe certeiro, desci a lâmina sobre a cabeça da criatura, encerrando sua luta. O silêncio que se seguiu foi rapidamente rompido por gritos de vitória e alívio. Todos nós comemoramos, exaustos, mas triunfantes, satisfeitos com a caçada bem-sucedida. A fera estava derrotada, e nosso trabalho, finalmente concluído. Voltando para o acampamento, junto do corpo do animal que estava amarrado por cordas e sendo puxado, colocamos ele em um canto. Devo dizer, nunca cacei na minha vida, mas essa experiência foi foda. Realmente. É isso, agora temos carne para comer. Voz do mundo, quanto tempo vai durar a carne desse animal? De acordo com meus cálculos, 1 semana. Tá bom, tá perfeito. Bora preparar a comida então, tô morrendo de fome. Rapaz, eu acho que já é meio-dia. Correto, é 12h35. Segurando firmemente a minha faca de cozinha, começo a fazer algumas manobras habilidosas, girando-a com destreza entre os dedos. A lâmina reluzente captura a luz, enquanto corto o ar com precisão, como se estivesse aquecendo para uma batalha. Com um movimento fluido, aponto a faca para o céu, e com um olhar determinado e uma voz cheia de convicção, declaro: é hora de cozinhar. As horas foram passando enquanto trabalhávamos em perfeita harmonia. Cada um de nós tinha uma tarefa, e aos poucos, fomos dando forma ao nosso acampamento. Enquanto eu me dedicava a assar a carne, o aroma delicioso começava a preencher o ar, criando uma atmosfera de antecipação. O restante do grupo se ocupava na organização. Dentro da pequena casa, colchões eram cuidadosamente arrumados, e a lenha era reunida em pilhas ordenadas para alimentar o fogo que nos manteria aquecidos durante a noite. Com o auxílio da voz do mundo, que nos guiava com instruções precisas, até mesmo vidro foi produzido para instalarmos janelas, trazendo mais conforto e proteção ao nosso refúgio. Quando finalmente o churrasco ficou pronto, todos se reuniram em volta da fogueira, pratos em mãos, prontos para se servir. A carne, suculenta e perfeitamente assada, foi dividida entre nós, com um corte suave. A carne facilmente era cortada. O primeiro pedaço foi recebido com olhares de aprovação e suspiros de satisfação. Ao darmos as primeiras mordidas, a explosão de sabores confirmou o que já suspeitávamos. Era o melhor pedaço de carne que já havíamos provado em toda a nossa vida. O sabor era tão rico e delicioso que todos comeram com um prazer genuíno, compartilhando sorrisos e risadas enquanto a noite caía, tornando aquele momento ainda mais especial. Enquanto degustávamos aquele precioso pedaço de carne, as conversas fluíam naturalmente, acompanhadas de risadas calorosas que ecoavam pela clareira. Cada mordida era um prazer indescritível, e a atmosfera ao nosso redor parecia quase mágica. A carne derretia em nossas bocas, enquanto o sabor rico e suculento se misturava com a sensação de estarmos juntos naquele momento especial. Era o cenário perfeito, sentados ao redor da fogueira, em meio à serenidade da floresta. O ar fresco e tranquilizante trazia uma sensação de paz, enquanto o suave canto dos pássaros criava uma melodia natural que embalava nossa refeição. As folhas das árvores balançavam suavemente ao ritmo do vento, e a luz do sol filtrava-se entre os galhos, acrescentando um toque de encanto à tarde.
Tudo ao nosso redor contribuía para a sensação de plenitude. Estávamos cercados pela beleza simples da natureza, compartilhando um banquete digno de lembrança, e apreciando a companhia uns dos outros. Era um daqueles raros momentos em que tudo parecia se encaixar perfeitamente, tornando a experiência verdadeiramente inesquecível. Uma pena que essa felicidade não iria durar muito. Durante o final da tarde, Ryuto e eu nos encontrávamos no acampamento, concentrados nos livros que havíamos recebido. Sentados à luz do crepúsculo, folheávamos as páginas com crescente interesse, percebendo que cada detalhe estava meticulosamente escrito e bem explicado. As nossas técnicas inatas estavam ali, descritas em profundidade. Como funcionavam, como executá-las com perfeição, e até os mistérios de nossos poderes oculares. Havia também informações sobre outras técnicas de Jujutsu que poderíamos aprender ao longo do tempo. Enquanto mergulhava em meu próprio livro, algo chamou minha atenção. As páginas dedicadas ao meu Sharingan eram surpreendentemente extensas, detalhando aspectos que iam além do que eu conhecia. A riqueza de informações e a complexidade sugeriam que aquele homem havia feito alterações significativas no meu Sharingan, tornando-o muito mais completo, aprimorado e versátil. Essa descoberta despertou uma intensa curiosidade em mim, e prometi a mim mesmo que investigaria isso mais a fundo depois. Conforme passava as páginas, cheguei à seção que abordava a técnica das 10 sombras. A simples visão das ilustrações das sombras evocava um sentimento de urgência dentro de mim. Eu sabia que dominá-las o mais cedo possível seria crucial para sobreviver neste mundo caótico. A força desses Shikigamis poderia fazer toda a diferença. Pensei no poder combinado do Nui e da Orochi. Tê-lo sob meu controle já seria uma vantagem imensa. Se eu conseguisse unir esses dois Shikigamis em uma totalidade poderosa, estaria um passo à frente dos desafios que inevitavelmente viriam. Caralho mano, o trampo que vai ser pra usar um simples azul. Dizia Ryuto ao meu lado, já imaginando o sofrimento que seria até ele entender como literalmente ele iria manipular o espaço. Acho que o foco deveria ser na técnica de cópia primeiro, ela já seria muito útil. Talvez você conseguisse copiar a habilidade de alguma criatura desse mundo. Acho que é um melhor a se fazer mesmo, já que ainda não tenho 6 olhos para facilitar a minha vida. Enquanto conversávamos, o tempo parecia escorrer por entre nossos dedos. O sol alaranjado que marcava o entardecer ainda brilhava no horizonte, tingindo o céu com tons quentes e suaves. Estávamos imersos em nossa conversa, quando, de repente, ao chegar exatamente às 6 horas, a tarde chegou ao seu fim, o mundo ao nosso redor mudou drasticamente. Em um instante, a luz do dia desapareceu, como se tivesse sido sugada por uma força invisível. O sol, que ainda há pouco se erguia majestoso perto do topo do céu, sumiu em uma velocidade anormal, deixando o céu envolto em escuridão. Em menos de um segundo, a lua surgiu, plena e brilhante, assumindo seu lugar no firmamento, banhando a noite repentina com sua luz prateada. O contraste foi tão abrupto que tanto Ryuto quanto eu ficamos boquiabertos, incapazes de esconder nosso espanto. Era como se o próprio tempo tivesse sido manipulado, reforçando a sensação de que este mundo operava sob regras sobrenaturais e imprevisíveis. Aquela mudança brusca de dia para noite não apenas nos surpreendeu, mas também deixou claro que estávamos em um lugar onde o impossível era a rotina, e o inesperado, a norma. Caralho cara, que porra foi essa? Do dia pra noite em um segundo, que caralho hein? E os cara tão fora do acampamento, o que eles estão fazendo? Devem estar se comendo no mato certeza. Natsu e Blade estavam explorando a floresta, em busca de mais recursos úteis com a orientação da voz do mundo. O caminho à frente, até então iluminado, de repente mergulhou em uma escuridão total, pegando os dois de surpresa e fazendo seus corações dispararem. A mudança foi tão abrupta que por um breve instante, o medo tomou conta. No entanto, a luz da lua logo penetrou entre as copas das árvores, revelando o caminho à frente, mas deixando-os boquiabertos e ainda mais inquietos. Natsu, que foi isso? E eu sei lá cara. Já são 6 horas, a noite começou. Vocês devem sobreviver pelo menos 6 horas até eles desaparecerem na escuridão, e tomem cuidado, não façam muito barulho, eles sempre estão atentos. Como assim eles? Fudeu Natsu, bora largar correndo. Voz do mundo, guia a gente de volta pro acampamento. Oxy, ficou de noite do nada.
Kaizen, fudeu muito, ficou de noite, e os cara tão fora do acampamento. Ah, nem fudendo. Tudo fudendo. E aí, a gente busca eles. Não sei se é uma boa ideia, se a gente pegar as lanternas e sair procurando eles dando grito, isso pode atrair a atenção das criaturas que atacam à noite. Pior, né? Mas acho que eles conseguem chegar aqui usando a voz do mundo. Enquanto corriam pela floresta, seguindo desesperadamente as instruções da voz do mundo, a tensão no ar era palpável. Ambos estavam assustados, e o medo corroía suas mentes. A única coisa em que conseguiam pensar era em sobreviver, não importava o que precisassem sacrificar. A floresta parecia se fechar ao redor deles, e as sombras dançavam ameaçadoramente no chão, enquanto a pouca luz da lua lutava para atravessar a densa folhagem. Natsu, exausto, finalmente parou para recuperar o fôlego, ofegante e suado, chamou por Blade, com a voz embargada pelo cansaço e pelo medo. Mas, ao virar-se, seu coração gelou. Blade não estava ao seu lado. Blade, cadê você, cara? O pânico começou a se instalar, e ele olhou freneticamente ao redor, mas só encontrou escuridão. O medo crescendo em seu peito, a sensação de estar sozinho naquela floresta sinistra o aterrorizava ainda mais, e a ideia de que seu companheiro pudesse estar em perigo o deixou paralisado por um momento, antes de decidir que precisava encontrar Blade a qualquer custo. Natsu, cadê você? Gritou uma voz de fundo vindo da mata. Sem hesitar, Natsu correu em direção ao som, seu coração batendo acelerado. Ele não disse uma palavra, apenas seguiu o instinto, acreditando que Blade, perdido e assustado, estava chamando por ele. Blade, você tá bem? Natsu perguntou, ao chegar ao local de onde a voz parecia ter vindo. Ele olhou ao redor, mas não encontrou nada além das sombras projetadas pelas árvores. A floresta estava estranhamente silenciosa, até que, de repente, uma risada macabra ecoou entre as árvores, ressoando no ar e penetrando profundamente na mente de Natsu. Ele congelou no lugar, o medo tomando conta de seu corpo. Sua respiração tornou-se pesada, e o suor frio começou a escorrer por sua testa, enquanto ele tremia incontrolavelmente. Seus olhos varreram o ambiente com desespero crescente até que, num canto obscuro da mata, ele percebeu algo perturbador. Vários olhos brilhantes e ameaçadores o observavam, imóveis e sinistros. O pavor o dominou por completo, e ele começou a recuar lentamente, o instinto de sobrevivência estava o impulsionando a correr. No entanto, ao virar-se para fugir, Natsu deu de cara com o rosto pálido emergindo da escuridão, os olhos fixos nele como se estivessem o devorando com o olhar. O medo já havia tomado conta de sua mente, e o choque de ver aquela figura tão próxima foi demais para suportar. Natsu gritou em pânico, e em um reflexo desesperado, tentou recuar, mas seus pés se embolaram, fazendo cair no chão com o estrondo. O terror o paralisou, e por um momento, o mundo ao seu redor parecia se fechar enquanto ele olhava para a figura sombria, sem saber se conseguiria escapar daquela situação aterrorizante. De repente, Natsu sentiu algo agarrar sua roupa e puxá-lo com força, arrancando-o do transe paralisante. Em meio ao pânico, ele se virou para ver quem o estava segurando e, para seu alívio, viu que era Blade, com os olhos arregalados de medo. Natsu corre, só corre. Sem hesitar, os dois começaram a correr desesperadamente, seus passos ecoando na floresta escura. Eles não ousaram olhar para trás, o som de suas respirações ofegantes misturando-se com o farfalhar das folhas e o estalo de galhos sob seus pés. A escuridão parecia fechá-los em um abraço opressor, mas a adrenalina os impulsionava adiante, cada passo uma tentativa desesperada de escapar do terror que os perseguia. Depois de correrem muito, eles param ao ver pessoas se aproximando. Essas pessoas eram eu, Kaizen e Ryuto, que tínhamos saído do acampamento para ir salvá-los. Gente, são vocês. Não porra, sou Tiririca, não tá vendo? Onde que vocês estavam? Agora não é hora para explicar, a gente tem que correr. Por quê? De repente, eles escutam um barulho vindo da mata, e ao olharem para ver o que era, se depararam com uma criatura parada os observando. Corre, caralho! Os 5 então correram para uma direção, e a criatura também começou a correr ferozmente atrás deles. Quando menos espera, Natsu tropeça no tronco de árvore, e cai no chão machucando o joelho. Me ajuda! Gritou desesperadamente Natsu.
Ao ouvir isso, rapidamente parei e comecei a correr na direção de Natsu, peguei ele e o ajudei a levantar, e então voltamos a correr. No entanto, devido ao ferimento do Natsu, ele não conseguia correr rápido como nós, pois a dor estava o atrapalhando. A criatura então agarrou Natsu pela perna, fazendo ele cair novamente, e o puxou. Natsu, vendo aquela criatura abrir sua boca, pronto para mordê-lo, por instinto ele deu um chute na cara dela, fazendo ela voar e colidir com a árvore. Natsu ficou surpreso com a força do seu chute, mas logo ignorou e tentou se levantar, mas a criatura foi mais rápido e o pegou de novo, fazendo um corte com suas garras que fez a barriga de Natsu ser aberta, o que logo causou uma onda de dores insuportáveis, e ele gritou desesperado: "Seu filho da puta!" Gritei dando uma espadada na nuca da criatura, mas não surtiu efeito, e ela logo me deu um golpe muito forte, que me fez voar até uma grande árvore, bater a cabeça nela, cair, e quebrar uma das pernas. Natsu continuava gritando pela dor, enquanto sentia aquele monstro abrir mais sua barriga, mas logo teve sua garganta cortada, fazendo ele se afogar com o próprio sangue. Ryuto, com um machado mágico, tentou acertar a criatura, mas ela esquivou e arrancou o braço de Ryuto num golpe só, fazendo ele gritar pela dor, mas logo foi calado por um golpe no seu peito, o afundando e quebrando sua caixa torácica, e Ryuto é lançado até uma grande rocha, colidindo e quebrando sua coluna, desmaiando na hora. Kaizen e Blade tentaram ajudar, mas também não conseguiram fazer nada, com Kaizen tendo suas duas pernas arrancadas, e levando um golpe na cabeça, o que faz ele apagar na hora. Blade tentou fazer alguma coisa, mas teve os dois braços arrancados ao tentar atingir a criatura, e levou um gancho dela, tendo sua mandíbula quebrada. Ele voa com a força do golpe, caindo no chão desmaiado. Com minhas últimas forças, me coloquei de joelhos, usando a outra perna como apoio, e ergo meus dois braços com muita fúria. De repente uma energia estranha começa a emanar de mim, sendo fruto de toda essa raiva e medo, misturado com a vontade de viver. Com este tesouro, eu invoco. Mas logo sou interrompido por um golpe dado no peito, que acaba por ser aberto. Por causa da força do golpe, sou jogado contra a árvore novamente. Com minha visão escurecendo, vejo aquela criatura se aproximar de mim lentamente, enquanto levantava sua mão, com a intenção de arrancar minha cabeça em um golpe. Sem ter o que fazer, apenas pude olhar ela se aproximando, pronta para dar o golpe, então apenas esperei pelo momento da minha morte. Até que de repente, Ryujinjaka, libere suas chamas. Algo começa a brilhar intensamente como o fogo, e após olhar, vejo um homem parado empunhando sua espada, enquanto seu corpo todo pegava fogo junto da espada. Logo atrás dele, vejo o que parece ser uma garota de cabelos roxos segurando um cajado, mas não conseguia ver muito dela por causa do brilho daquele homem. A criatura, assustada com aquilo, pensa em tentar correr, mas aquele homem não perdeu tempo e logo deu um golpe a longa distância, que atinge a criatura na minha frente, incinerando ela em um instante. Nos meus últimos segundos, estando prestes a desmaiar, apenas vi aquela criatura virando pó como se fosse nada, e então, tudo fica escuro, e eu apago.